Vamos iniciar a nossa correção pela página 15 da ficha de atividades. Primeira questão. As sílabas das palavras abaixo estão embaralhadas. Organize-as de maneira que fiquem escritas corretamente. Na letra A, nós temos a palavra menino, B, verão, C, gráfico, D, perdidos, E, ninguém, F, lâmpada, G, judô, H, troféu, I, felicidade, J, álbum, K, matemática e L, dúvida. Veja se você colocou todas as palavras corretamente. Agora, na segunda questão. Utilize o quadro a seguir para classificar quanto à tonicidade as palavras da atividade anterior. Então, vamos ver primeiro as palavras oxítonas. Ninguém, judô, verão e troféu. Confira se você colocou todas as palavras oxítonas corretamente. Agora, as paroxítonas. Menino, feliz, álbum. E, por último, as proparoxítonas. Lâmpada, matemática, gráfico e dúvida. Confira se você colocou todas as palavras corretamente. Na página 16, nós temos a terceira questão. Leia atentamente as palavras abaixo, circule as sílabas tônicas e classifique-as. Letra A, soufflé. Então, a sílaba tônica é flé e ela é uma oxítona, já que é a última sílaba que é tônica. Na letra B, caráter. A sílaba rá, já que é a penúltima sílaba que é tônica. A letra C, estádio, a sílaba tônica é o tá e ela também é uma paroxítona. Na D, a sílaba tônica é si e ela é uma proparoxítona, já que depois da sílaba tônica nós temos mais duas sílabas na palavra. A letra E, papagaio, a sílaba tônica é o gá e ela é uma paroxítona. E a última, letra F, supor, e ela é uma oxítona. A quarta questão é pessoal, então nós vamos para a página 17 da ficha de atividades. Na página 17, a primeira questão. Você já sabe que as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, responda as questões a seguir. Letra A. Para uma palavra ser oxítona, qual deve ser sua sílaba tônica? Então, oxítona, nós sabemos que a sílaba tônica deve ser a última. Letra B. Para uma palavra ser paroxítona, qual deve ser sua sílaba tônica? Então, paroxítona, a sílaba tônica deve ser a penúltima sílaba. E para uma palavra ser proparoxítona, qual deve ser sua sílaba tônica? A sílaba tônica deve ser a antepenúltima, ou seja, antes da penúltima sílaba. A segunda questão também é pessoal e a terceira questão também é pessoal, então a gente vai encerrando nossa correção por aqui. Muito bem, gente, feita aí a nossa correção, vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 1, Conhecendo os Atletas. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a acentuação gráfica. Então, fica ligado na explicação, coloca seu livro logo aí na página e vamos lá para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula observando a página 42, acentuação gráfica, monossílabos e oxítonos. Então, vamos observar a tirinha apresentada na página 42. Acompanhe a leitura. Remo, judô e canoagem. Salto ornamental, vela e levantamento de peso. Tênis, ciclismo e natação. Tantos esportes e você só fala em futebol? Com quem o Dinho está discutindo? Com a TV. Futebol, futebol e futebol. Primeira questão. O que Armandinho descobriu em relação aos esportes? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto e registre. Então,
a gente pode estar vendo que ele está olhando na televisão vários esportes, né? Diferentes esportes, e na televisão só passa sobre futebol, futebol, futebol e futebol. Então ele está discutindo ali, né, com a televisão exatamente isso, a variedade de esportes que existe. Então provavelmente ele deve estar vendo televisão numa época que esteja dando foco, dando ênfase a outros esportes que não seja somente o futebol. Então, provavelmente, era época de Olimpíada e Armandinho descobriu a existência de vários esportes. Provavelmente, né, é o mais falado nos noticiários. Normalmente, a gente escuta muito mais sobre o futebol do que qualquer outro esporte. Segunda questão. Transcreva da tirinha 6 palavras monossílabas, isto é, com apenas uma sílaba. Então, vamos observar no texto, gente, que quando a gente utiliza letras no texto como e, a, o, elas também são consideradas palavras, certo? Então, vamos observar. E, de, só, em, o e a. Então, mais uma vez, essas letras e, o, a, o e quando tem um acento, elas também são consideradas palavras se elas estiverem numa frase ou num texto. Terceira questão. Classifique as palavras monossílabas da atividade anterior em átonas, aquelas que são pronunciadas de forma fraca e não apresentam um significado próprio fora da frase, e as tônicas, aquelas que são pronunciadas com força e mantêm um significado próprio fora da frase. Então, aí a gente vê as palavras átonas, e, de, em, o e a. E as tônicas, que é só. Então, observe que se eu falo essas palavras, as átonas, sem um contexto, sem outras palavras, elas não fazem sentido nenhum. Agora, se eu falo a palavra só, ela pode ter sentido. Por exemplo, você foi na rua com quem? Fui só. Ou então, se eu disser apenas só, também vai fazer sentido. Então, essa palavra, por mais que ela seja uma palavra monossílaba, eu falando em outros contextos, ela também vai fazer sentido mesmo sem a presença de outras palavras. Já as palavras de cima, as palavras átonas não terão sentido. Na quarta questão, as seguintes palavras usadas na tirinha: judô, você e TV. O que elas têm em comum? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos observar. Todas terminam com vogal? Sim, né, gente? Todas elas terminam com vogal, então marca aí o verdadeiro. Todas são oxítonas, ou seja, é a última sílaba da palavra que é a sílaba tônica? Sim, todas elas são oxítonas. Todas são acentuadas? Nós estamos vendo, né? Todas são acentuadas. Então, todas essas alternativas aí são verdadeiras. Na página 43, vamos observar a explicação do conteúdo. Então, muita atenção, acompanhe a leitura e vá prestando atenção também na explicação para que você consiga compreender. Apenas os monossílabos tônicos podem ser acentuados. São acentuados os monossílabos tônicos, terminados em A e precedido de S, e O, como chá e chás, pé e pés, mês, nó, nós. E os terminados em eus, eis e os. Eu estou dando exemplo já no plural porque elas são precedidas de S, também se as palavras estiverem no plural, como céu, mês e dói. Acentuação de oxítonos. São oxítonas as palavras que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba é pronunciada com mais intensidade. São acentuadas graficamente agudo ou circunflexo. As palavras oxítonas
Vamos observar quais dessas palavras são acentuadas. As palavras terminadas em A, E e O e os seus plurais, ou seja, as palavras que são precedidas com S, que são plurais, sofá, sofás, café, cafés, dominó, dominós, crochê, crochês, avô, avós. Também as palavras terminadas em ou ens, ninguém, parabéns. Também as palavras terminadas em ditongos, oi, eu e eis, e seus plurais, herói, herós, chapéu, chapéus e pastéis. E também as palavras terminadas em vogal mais i e vogal mais u, como açaí e baú. No final do nosso vídeo aqui a agenda, realizem a agenda, realizem as atividades, não esqueça de me enviar, de me dar um retorno, né? Esse retorno conta com a sua presença. E é isso, gente, um excelente final de semana a todos, um beijão e tchau, tchau!